Você já teve aquela sensação de estar vivendo a vida em modo de sobrevivência, como se estivesse sempre tentando agradar, sempre tentando se encaixar, sempre se moldando para corresponder às expectativas dos outros, e no fim do dia você se sente esgotada, vazia, como se tivesse perdido a si mesma no meio de tudo isso. Você já se pegou dizendo sim quando queria dizer não, aceitando situações que te machucam porque tem medo de ficar sozinha, ou se diminuindo para que os outros se sintam confortáveis ao teu redor? Se você reconhece esses padrões em você, eu quero que saiba que não há nada de errado contigo. Você não nasceu assim, você foi condicionada a ser assim. E hoje eu quero conversar com você sobre algo que pode mudar radicalmente a tua vida. Como deixar de ser uma mulher que se sente frágil, insegura, dependente da aprovação dos outros e começar a se sentir segura, sólida, confiante na tua própria força. Porque essa transformação não só é possível, ela está ao teu alcance. E ela começa com decisões conscientes que você toma todos os dias sobre quem você quer ser e como você quer viver. Vamos começar pelo começo, pela raiz de tudo. Porque sem entender isso, você não consegue mudar de verdade. A fragilidade emocional não é uma característica da tua personalidade. É um padrão aprendido que pode ser desaprendido. Muitas de nós crescemos em ambientes onde nos ensinaram que a nossa função era cuidar dos outros, que ser boa significava se anular, que amor verdadeiro era sacrifício constante. Nos ensinaram que expressar necessidades era egoísmo, que estabelecer limites era crueldade, que discordar era falta de respeito. E isso criou mulheres que não sabem onde elas terminam e onde os outros começam, mulheres que carregam o peso emocional do mundo inteiro nas costas e se sentem culpadas quando finalmente desabam. Mas escuta bem, isso não é amor, isso não é bondade, isso é autodestruição. E a primeira coisa que você precisa fazer para deixar de ser frágil é reconhecer que esses padrões existem em você, que eles foram instalados lá por uma educação que não te serviu bem e que você tem o poder de mudá-los. Não é fácil, não acontece da noite para o dia, mas é absolutamente possível. E começa com você se dando permissão para ser diferente, para questionar essas crenças que te foram impostas, para experimentar novos comportamentos, mesmo que no início eles te deixem desconfortável. Porque o desconforto não é sinal de que você está fazendo algo errado, é sinal de que você está saindo da zona de conformidade e entrando em território novo. E é justamente aí que acontece o crescimento verdadeiro. Agora deixa eu te falar sobre algo fundamental que está na base da segurança emocional. Você precisa desenvolver uma relação saudável contigo mesma antes de conseguir ter relações saudáveis com os outros. Sabe o que acontece quando você não gosta de você? Quando você se julga o tempo todo? Quando você se trata com dureza e desprezo? Você aceita que os outros te tratem da mesma forma? Você não consegue reconhecer o desrespeito porque você mesma não se respeita. Você não consegue estabelecer limites porque você acredita que não merece ser bem tratada. Então a transformação começa de dentro para fora, começa com você mudando a forma como conversa contigo mesmo. Presta atenção hoje, ao longo do dia, em como você fala contigo mesma quando comete um erro, quando não corresponde às suas próprias expectativas, quando olha no espelho. Você está sendo gentil? Você está sendo compreensiva? Ou você está sendo cruel, crítica, destrutiva? Porque se você está sendo cruel contigo mesma, está treinando o teu cérebro a aceitar a crueldade como algo normal. Mas se você conscientemente muda essa conversa interna, se você começa a se tratar com a mesma compaixão que trataria uma amiga querida, algo extraordinário acontece. Você começa a se sentir digna de respeito, digna de amor, digna de coisas boas. E quando você se sente assim, quando você realmente acredita nisso, você para de aceitar migalhas. Você para de se contentar com relacionamentos que te diminuem. Você para de tolerar situações que te adoecem. Porque você sabe no fundo da tua alma que merece mais. Então começa hoje, agora mesmo, a mudar a forma como você fala contigo mesmo. Quando você errar, ao invés de se destruir, diz para você mesmo: eu sou humana, errar faz parte. O que eu posso aprender com isso? Quando você se olhar no espelho, ao invés de só enxergar defeitos, também reconhece a beleza, a singularidade, a história que o teu corpo carrega. Essa mudança na conversa interna é um dos atos mais revolucionários que você pode fazer.
E agora vamos falar de algo crucial para a tua saúde mental e emocional. Você precisa identificar e romper com os padrões de dependência emocional que te mantém presa em ciclos de sofrimento. Dependência emocional não é amor, não é carinho, não é conexão verdadeira. É quando você precisa de outra pessoa para te sentir completa. Quando você não consegue se sentir bem sozinha. Quando você tolera qualquer coisa com medo de ser abandonado. É quando você vive checando o celular, esperando uma mensagem. Quando você muda completamente o teu humor de acordo com o comportamento de alguém, quando você abre mão de tudo que é importante para você só para manter alguém por perto. E isso te deixa extremamente vulnerável, extremamente frágil. Porque quando você depende emocionalmente de alguém, essa pessoa tem poder sobre você. Ela pode te manipular, te controlar, te fazer de refém emocional. E a única forma de romper com isso é desenvolvendo a capacidade de estar bem sozinha. De encontrar satisfação na tua própria companhia, de construir uma vida que te preenche independentemente de ter alguém ao teu lado. Isso não significa que você não deva se relacionar, não significa que você precise ser solitária. Significa que você se relaciona a partir de um lugar de plenitude, não de carência. Você está com alguém porque aquela pessoa adiciona algo bom à tua vida, não porque você precisa dela para se sentir inteira. E como você desenvolve isso? Investindo em você mesmo, desenvolvendo interesses próprios, hobbies que te dão prazer, amizades verdadeiras, objetivos pessoais, aprendendo a se divertir sozinha, a aproveitar a própria companhia, construindo uma vida que te faz feliz, onde um relacionamento é um bônus, não uma necessidade. Quando você chega nesse lugar, quando você realmente está bem contigo mesma, você deixa de ser frágil porque você sabe que vai ficar bem independentemente de qualquer pessoa ficar ou sair da tua vida. Deixa eu te falar agora sobre algo que muitas mulheres têm pavor de fazer, mas que é absolutamente essencial. Estabelecer limites claros e não negociáveis em todos os relacionamentos da tua vida. Olha, eu sei que isso assusta, eu sei que você tem medo de que as pessoas te abandonem se você começar a dizer não, se você começar a exigir respeito. Mas deixa eu te contar uma verdade. As pessoas que te abandonam quando você estabelece limites saudáveis são exatamente as pessoas que estavam se aproveitando da tua falta de limites. Elas estavam ali porque você era conveniente, porque você aceitava qualquer coisa, porque você se anulava para agradá-las. Isso não é perda, isso é libertação. As pessoas que realmente te amam, que realmente se importam contigo, vão respeitar os teus limites. Elas podem não gostar no início porque vai exigir que elas mudem também, mas elas vão respeitar. Então você precisa definir para si mesmo o que é aceitável e o que não é. Você não aceita que gritem contigo, que te ofendam, que te diminuam, que invadam a tua privacidade, que desrespeitem o teu tempo, que te tratem como se você fosse inferior. E quando alguém ultrapassar esses limites, você não fica quieta, você não engole. Você comunica de forma clara e firme, isso não é aceitável para mim, eu não permito que me tratem assim. E se a pessoa continua desrespeitando, você se afasta. Você não dá chances infinitas para alguém te machucar. E sim, no início isso vai ser desconfortável, você vai sentir culpa, você vai questionar se não está sendo muito rígida. Mas com o tempo, conforme você vê os resultados dessa postura, conforme você percebe como se sente melhor quando está cercada apenas de pessoas que te respeitam, isso vai se tornando natural. E você vai perceber que estabelecer limites não te fez perder ninguém importante. Te fez apenas limpar a tua vida de pessoas que não deveriam estar nela. Agora eu preciso conversar com você sobre algo que tem um impacto direto na tua segurança emocional e na tua saúde. A importância de cuidar do teu corpo físico, de te alimentar bem, de te movimentar, de dormir adequadamente. Porque olha, quando você não cuida do teu corpo, quando você está sempre cansada, sempre sem energia, sempre se sentindo mal fisicamente, isso afeta diretamente o teu estado emocional. Você fica mais vulnerável à ansiedade, à depressão, à irritabilidade, você não tem força interna para lidar com os desafios que aparecem, você aceita o que não deveria aceitar simplesmente porque não tem energia para lutar.
Então, cuidar do teu corpo não é vaidade, não é superficialidade, é autocuidado essencial. Quando você come alimentos que realmente nutrem o teu corpo, quando você bebe água suficiente, quando você se movimenta regularmente, mesmo que seja uma caminhada de 20 minutos, quando você dorme bem, você está criando as condições físicas necessárias para te sentir forte emocionalmente também. Você tem mais energia, mais disposição, mais clareza mental, mais capacidade de regular as tuas emoções. E tem mais. Quando você cuida do teu corpo, quando você desenvolve força física, isso cria uma confiança que se reflete em tudo. Você se sente mais capaz, mais poderosa, menos vulnerável. Você ocupa o espaço de forma diferente. Então, por favor, para de negligenciar o teu corpo. Para de achar que você não tem tempo para cuidar de você. Fazer isso é uma das coisas mais importantes que você pode fazer pela tua segurança emocional. E se você tem questões de saúde que estão te tirando a energia, se você sente que algo não está bem, procura ajuda médica. Faz exames, investiga, trata, porque você merece se sentir bem no teu próprio corpo e isso faz toda a diferença na forma como você se sente capaz de enfrentar a vida. Tem algo mais que eu preciso te dizer e que é absolutamente transformador. Você precisa parar de buscar validação externa e começar a se validar internamente. Sabe o que mantém uma mulher frágil? A necessidade constante de aprovação dos outros. Quando você precisa que os outros te digam que você é boa, que você é capaz, que você está fazendo certo, você coloca o teu valor nas mãos deles. E aí qualquer crítica te destrói, qualquer rejeição te aniquila, porque você não tem uma base interna sólida. Mas quando você desenvolve a capacidade de se autoavaliar, quando você reconhece as tuas próprias conquistas, quando você se orgulha de si mesmo, independentemente do que os outros pensam, você se torna inabalável. E como você faz isso? Começa prestando atenção nas coisas boas que você faz, nas conquistas que você tem, por menores que sejam. Terminou aquele projeto difícil no trabalho? Reconhece isso. Teve uma conversa difícil que estava evitando? Celebra isso. Cuidou de alguém que precisava? Valoriza isso. Para de minimizar as tuas próprias conquistas. Para de achar que nada do que você faz é suficiente. E também desenvolve a capacidade de receber críticas sem se desintegrar. Nem toda crítica é válida, nem toda opinião importa. Aprende a filtrar. Essa crítica vem de alguém que realmente se importa comigo e quer o meu bem? Ou vem de alguém que está projetando as próprias frustrações em mim? Essa crítica é construtiva e pode me ajudar a crescer? Ou é só alguém tentando me diminuir? Quando você desenvolve esse discernimento, quando você se torna a tua própria fonte de validação, você deixa de ser refém da opinião alheia. E isso te dá uma liberdade e uma força imensas. E agora vamos falar sobre algo que muitas mulheres evitam, mas que é essencial para se sentir segura. Enfrentar os teus medos ao invés de fugir deles. Porque olha, cada vez que você evita fazer algo que te assusta, cada vez que você deixa o medo te paralisar, você está reforçando a crença de que você é frágil, de que você não é capaz. Mas quando você conscientemente decide enfrentar aquilo que te apavora, quando você dá passos pequenos na direção do teu medo, você prova para si mesma que é mais forte do que imaginava. Tem medo de ficar sozinha? Passa um fim de semana inteiro sozinha fazendo coisas que gosta. Tem medo de conflito? Inicia aquela conversa difícil que você está evitando há meses. Tem medo de ser rejeitada? Se candidata àquele emprego que te intimida, se inscreve naquele curso que te desafia. Cada vez que você faz algo que te assusta e sobrevive, você expande a tua zona de conforto, você cresce, você se fortalece. E com o tempo você percebe que a maioria das coisas que te apavoravam não eram tão terríveis quanto você imaginava. Você descobre que é capaz de muito mais do que pensava. E essa descoberta é libertadora, é empoderadora, é transformadora. Então para de viver na zona de segurança, para de evitar tudo que te desafia. Obviamente não estou falando de se colocar em perigo real. Estou falando de enfrentar aqueles medos emocionais que te mantêm pequena, que te impedem de crescer, que te fazem duvidar de você mesmo. Porque do outro lado do medo está a versão de você que você tanto quer ser. Deixa eu falar agora sobre algo que tem um impacto enorme na forma como você se sente. A qualidade dos relacionamentos que você mantém na tua vida.
Se você está cercada de pessoas tóxicas, de pessoas que te criticam constantemente, que te diminuem, que te fazem duvidar de você mesma, você nunca vai conseguir desenvolver segurança emocional. Porque você está constantemente sendo bombardeada com mensagens negativas sobre quem você é. Então você precisa fazer uma limpeza nas suas relações. E isso inclui família, porque o fato de serem familiares não significa que eles têm o direito de te tratar mal. Você precisa te afastar de pessoas que te drenam, que só aparecem quando precisam de algo, que vivem te fazendo sentir culpada, que te invejam ao invés de torcer por você. E você precisa cultivar relações com pessoas que te elevam, que acreditam em você, que te apoiam, que comemoram as tuas conquistas, que te desafiam a crescer de forma amorosa. Ter amigas verdadeiras, ter pessoas em quem você pode confiar, isso não é luxo, é necessidade. Porque quando você está passando por um momento difícil, quando você está em dúvida, quando você precisa de perspectiva, são essas pessoas que te ajudam a enxergar a verdade, que te lembram de quem você é, que te dão força para continuar. Então investe nessas relações, nutre essas amizades, cria oportunidades de convivência e, ao mesmo tempo, não tenha medo de deixar ir aquelas relações que não te servem mais, mesmo que você tenha história com essas pessoas. Porque às vezes manter alguém na tua vida por obrigação ou por medo de magoar, está te custando a tua própria saúde mental e emocional. Tem algo mais que é absolutamente crucial e que muitas mulheres ignoram. A necessidade de desenvolver independência financeira, de ter a capacidade de sustentar, de não depender economicamente de ninguém. Olha, eu sei que esse é um assunto delicado, eu sei que nem sempre é fácil. Mas escuta bem, quando você depende financeiramente de alguém, você está em uma posição de vulnerabilidade. Você aceita situações que não deveria aceitar porque tem medo de perder o sustento. Você tolera desrespeito porque não tem para onde ir. E isso te mantém frágil, te mantém presa. Mas quando você tem a capacidade de te sustentar, quando você sabe que consegue cuidar de si mesma financeiramente, isso te dá um poder imenso. Você não está mais refém de ninguém. Você pode fazer escolhas baseadas no que é bom para você, não no que é necessário para sobreviver. Então, por mais difícil que seja, luta pela tua independência financeira. Investe na tua educação, nas tuas habilidades profissionais. Se você está fora do mercado de trabalho há muito tempo, começa a se atualizar, faz cursos, busca oportunidades, guarda dinheiro, mesmo que seja uma quantia pequena por mês. Cria uma reserva de emergência. Mantém-te sempre capaz de gerar renda, mesmo que em algum momento você escolha não trabalhar fora. Porque ter essa capacidade não é só sobre dinheiro, é sobre liberdade, é sobre poder, é sobre segurança. E quando você tem isso, você se sente diferente, você age diferente. Você não aceita mais ser tratada de qualquer jeito porque você sabe que tem opções. E agora eu preciso falar sobre algo que está diretamente ligado à tua saúde mental. A importância de trabalhar as feridas emocionais do teu passado, de não fingir que elas não existem. Muitas mulheres carregam traumas da infância, abusos emocionais, rejeições profundas e tentam simplesmente enterrar tudo isso, fingir que superaram, seguir em frente sem olhar para trás. Mas essas feridas não cicatrizadas continuam sangrando, continuam afetando a forma como você se vê, como você se relaciona, como você reage às situações. Se você foi negligenciada emocionalmente na infância, provavelmente você tem dificuldade de expressar necessidades. Se você foi criticada constantemente, provavelmente você tem uma voz interna muito cruel. Se você foi traída ou abandonada, provavelmente você tem dificuldade de confiar. E enquanto você não olhar para essas feridas com honestidade e compaixão, enquanto você não trabalhar esses padrões, eles vão continuar te sabotando. Então, por favor, considera a possibilidade de fazer terapia com um profissional competente que possa te ajudar a processar essas dores, a entender de onde vêm os teus padrões, a desenvolver novas formas de pensar e de agir. Não há vergonha nenhuma em buscar ajuda psicológica. Pelo contrário, é um ato de coragem e de autocuidado. E, se você não tem condições financeiras para terapia particular, procura serviços públicos, procura grupos de apoio, procura recursos online,
mas não ignora a tua saúde mental. Porque curar essas feridas é fundamental para você se sentir segura, para você desenvolver uma base emocional sólida, para você deixar de reagir à vida a partir de um lugar de dor e começar a agir a partir de um lugar de consciência e força. E tem algo essencial que eu quero compartilhar contigo. Uma mulher segura é aquela que para de se comparar com as outras e começa a focar na própria jornada. Olha, a comparação é um dos maiores assassinos da autoestima. Quando você vive se comparando com outras mulheres, você sempre vai encontrar alguém que parece estar melhor, que parece ter mais, que parece ser mais. E isso te faz sentir inadequada, insuficiente, inferior. Mas a verdade é que você não conhece a história completa de ninguém. Você não sabe das lutas que aquela mulher enfrenta, dos sacrifícios que ela fez, das dores que ela carrega. Você só vê o que ela mostra, que geralmente é apenas o melhor. Então para de medir o teu valor baseada em quanto você se aproxima ou se distancia de outras mulheres. A única comparação válida é entre você hoje e você ontem. Você está crescendo, você está aprendendo, você está melhorando em algo, então você está no caminho certo. Cada uma de nós tem o próprio ritmo, a própria jornada, os próprios desafios. O que funciona para uma pode não funcionar para outra. O que é importante para uma pode não ser para outra. E está tudo bem. Você não precisa seguir o roteiro de ninguém, você pode criar o teu próprio caminho. Então liberta-te dessa prisão da comparação e volta a tua atenção para dentro de ti mesmo. O que você quer da vida? O que é importante para você? O que te faz feliz? E trabalha em direção a isso, no teu ritmo, da tua forma, sem se preocupar se está correndo mais devagar ou mais rápido que alguém. Deixa eu te contar agora sobre algo absolutamente transformador. Desenvolver a habilidade de confiar nos teus próprios instintos, de ouvir a tua intuição, de valorizar a tua própria sabedoria interna. Quantas vezes você já sentiu que algo estava errado, mas ignorou esse sentimento porque os outros diziam que estava tudo bem? Quantas vezes você já sabia a resposta certa para você, mas perguntou para todo mundo porque não confiava em si mesmo? Uma mulher frágil duvida constantemente de si mesma, ela busca constantemente aprovação e orientação externa. Mas uma mulher segura confia em si mesma. Ela sabe que tem dentro de si a sabedoria necessária para tomar boas decisões. Isso não significa que ela nunca pede conselho, significa que ela ouve os conselhos, mas toma as decisões finais baseadas no que ressoa verdadeiro para ela. Então começa a prestar atenção nos teus instintos, nas sensações do teu corpo, naquela voz interior que te guia. Quando você está perto de alguém e sente um desconforto inexplicável, confia nisso. Quando você está considerando uma decisão e algo dentro de você diz que não está certo, confia nisso. O teu corpo e a tua intuição estão constantemente te dando informações valiosas, mas você precisa aprender a ouvir. E quanto mais você confia em si mesma e age de acordo com a tua intuição, mais essa habilidade se fortalece. Você começa a perceber que quando você seguiu o teu instinto, geralmente deu certo. E quando você ignorou, geralmente se arrependeu depois. Então desenvolve essa confiança em ti mesma, valoriza a tua própria sabedoria, para de buscar fora aquilo que já está dentro de ti. Então, minha querida, depois de tudo que conversamos aqui, eu quero que você entenda algo fundamental. Deixar de ser uma mulher frágil e começar a se sentir segura, não é sobre se tornar dura, fechada, insensível. É sobre desenvolver uma força interior que te permite ser vulnerável quando é seguro, mas que te protege quando é necessário. É sobre conhecer o teu valor, estabelecer limites saudáveis, cuidar de ti mesmo em todas as dimensões, romper com padrões destrutivos, enfrentar os teus medos, cultivar relações saudáveis, desenvolver independência, trabalhar as tuas feridas, confiar em ti mesmo. Quando você faz esse trabalho, quando você realmente se compromete com o teu próprio crescimento e fortalecimento, algo extraordinário acontece. Você deixa de se sentir à mercê da vida, à mercê das outras pessoas. Você se torna a protagonista da tua própria história. Você recupera o teu poder, você descobre uma força que sempre esteve em ti, mas que estava adormecida. E essa transformação não só muda a tua vida, ela muda a vida de todos ao teu redor, porque você passa a ser um exemplo vivo de que é possível se transformar, de que é possível se fortalecer, de que é possível se tornar quem você realmente quer ser.
Se essa conversa tocou a tua alma, se de alguma forma essas palavras despertaram algo em ti, eu te convido a se inscrever nesse canal para que a gente possa continuar conversando sobre tudo aquilo que realmente importa para o teu crescimento, para a tua cura, para a tua transformação em uma mulher forte, segura e realizada. E eu quero terminar deixando uma frase contigo que eu quero que você repita para si mesma sempre que duvidar da tua força. Você não é frágil, você só foi ensinada a acreditar que é. Mas a verdade é que existe dentro de ti uma força imensa, uma resiliência que sobreviveu a tudo que você já passou e agora é hora de você reconhecer esse poder, de você reivindicar essa força, de você se levantar e dizer ao mundo e a si mesma que você é capaz, que você é forte, que você é segura e que nada nem ninguém vai mais te fazer duvidar disso, porque uma mulher que conhece a própria força e decide usar é imparável, é inquebrável, é absolutamente livre.